A Rose lembrou hoje, ou foi ontem, não lembro, que a gente está na 19ª live. Inacreditável, né? A gente ia fazer Para quem ia fazer duas, né? duas, aí pensamos, vamos fazer 10 e estamos na 19ª, né? Vamos ver até onde isso vai e quantos temas ainda vão vir. Todos esses temas que têm vindo, eles têm encaixado muito com o nosso dia a dia. Falo até do meu dia a dia. Muitas dessas lives mexeram muito internamente, nos trouxeram alguns conflitos, até de a gente conversar, e eu acho que o papo terapêutico entre os dois também ajuda bastante. A gente tem ido sempre muito atrás de pesquisas, de outras visões, de outras pessoas. A gente lê muitos artigos, a gente ouve podcasts para poder trazer para vocês também outras visões, né? Quando a Ruth trouxe esse tema, eu fiquei muito na dúvida se era interessante ou não falar, e aí ela mandou os áudios da Ana, explicando o que era, e a gente topou falar sobre isso. Então, se vocês querem falar sobre algum tema, se vocês têm alguma dúvida de algo que a gente não falou, tragam, né? Mandem para a Rose no direct, no WhatsApp, ou mandem para mim, e a gente vai analisar, vou trazer esse tema e falar melhor, trazer isso colocando no dia a dia. Você quer falar um pouco, Rose? Não, pode falar você. Então é isso. Eu Hoje a falei, eu gente vai... falei que hoje eu vou devolver todas as perguntas para ele. Eu não vou responder nenhuma. Ai, Jesus amado. Gente, essa semana foi difícil. Rosinha está me ajudando muito a achar o equilíbrio e estar em harmonia. Então, vamos primeiro falar sobre o que o dicionário fala, o que é equilíbrio, né? Equilíbrio é uma condição de sistema de forças que atuam para se compensar, né? Anulando mutuamente, né? O que significa isso? Está no mesmo peso e a partir desse momento você está em equilíbrio. É uma posição estável de corpo, sem oscilação ou sem desvios. Então, estar equilibrado é estar nesse ponto neutro. Harmonia, ela significa ausência de conflitos, né? Paz, concordância ou a combinação ligada que produz uma sensação agradável e de prazer. Então, é dessa forma que o dicionário identifica. Só que a Rose ela tem uma outra forma de ver as palavras, né? A gente sempre que vai conversar, ela vem com a etimologia das palavras. Então, eu Aí o queria Jardel morre. e aí eu queria que você trouxesse para a gente, então, o que é equilíbrio e harmonia na etimologia. Então, é muito legal que quando você vai atrás da etimologia de equilíbrio, a palavra equilíbrio vem do latim, que é aecos, que é igual, e libra, que é balança. Então, olha o nível que a gente acaba trazendo para dentro da gente quando a gente percebe o que a palavra significa. Então, a etimologia significa que é o nível igual da balança. Quando está em nível igual, isso significa que está em equilíbrio. Aí, harmonia. O que é harmonia? É combinação, é encaixe. E aí vem de armos, que é articulação. Então, é articulação, por exemplo, corpo-ombro, união, também juntar, bem-estar. Então, já deu para perceber o caminho que nós vamos percorrer na diferença entre equilíbrio e harmonia? Né? O equilíbrio é balança, e harmonia é encaixe. Então, a gente aguarda essas duas palavras, né? União, bem-estar. Então, olha como é diferente a etimologia das duas palavras, não obstante a gente achar que elas são parecidas. Boa noite, É, Zezé. boa noite. Zezé do Centro, Vieira. Tudo Não. bem, gente? A Zezé ela é irmã da Anice. Foi a Anice que convidou a Zezé para começar a assistir as lives. Ah, espero que vocês estejam gostando. Tudo bem. Na hora que eu comecei a pesquisar, eu também fiquei confuso com essa história do que era equilíbrio e do que era harmonia. E foi em vários lugares. Até agora há pouco a gente conversou um pouco e eu falei, eu acho que a harmonia é melhor do que equilíbrio. Aí você falou, para com essa história de bem e mal. Então, queria que você trouxesse para a gente qual a diferença das duas coisas, então. O que é equilíbrio e o que é harmonia, no seu ponto de vista? Então, hoje em dia, eu acho que apesar delas serem diferentes, elas se interligam e uma ajuda na elaboração da outra.
né? Uma complementa a outra. Então, vamos voltar para a natureza e lembrar como é a natureza. É noite, dia, né? É bom e mal que a gente acabou criando. Você tem também quente, frio, claro, escuro. Então, todas essas polaridades, elas vão se contrapondo e vão se equilibrando. Então, o equilíbrio seria isso, esse contraponto entre noite e dia, entre quente e frio. Você está ali, sempre na balança. Então, toda vez que a gente pensar em equilíbrio, a gente tem que pensar num equilibrista mesmo, na corda bamba, né? Então, se ele não usa uma vara para poder se segurar, ele usa os braços, né? Ele está com os braços abertos. E esse braço ou a vara é o que vai dar o equilíbrio para ele poder andar na corda. Só que a vara não está completamente estática, nem o braço dele também está completamente estático. Então, ele vai fazendo esse contraponto com a vara para ele poder conseguir andar pela corda. Tá? Isso é o equilíbrio, né? A ligação entre esses opostos. O que é a harmonia? A harmonia é, por exemplo, vamos de novo voltar para a natureza. É quando você tem o claro e o escuro, né? O dia e a noite. O dia não some de repente para a noite aparecer. Não é uma coisa assim de quebra, né? O dia vai harmoniosamente saindo de cena e a noite vai harmoniosamente entrando em cena. A mesma coisa acontece com a madrugada, né? Quando você tem lá pelas 3, 4 horas da manhã, começa a clarear o dia. Então, toda vez que a gente for tentar pensar em algo, é interessante voltar e olhar para a natureza. Então, por exemplo, a árvore, ela sabe que está na hora das folhas caírem. As folhas não caem de uma vez só. Elas vão harmoniosamente se soltando e vai caindo uma por vez, né? Como? Através do equilíbrio, dessa coisa de opostos que vão aos poucos se encaixando. Então, é isso que a gente precisa lembrar, né? É honrar essas polaridades. Então, por exemplo, eu só tenho a sabedoria hoje porque ontem eu fui ignorante. Então, quando eu não sabia, quando eu estava na ignorância, eu busquei conhecimento e entrei na sabedoria. A mesma coisa, por exemplo, vamos supor, a inveja e a gratidão. Quando eu estou na inveja, eu não consigo ainda me equilibrar e ir completamente para a gratidão. Então, é essa basicamente a diferença entre as duas. E elas acabam se complementando, elas acabam se encaixando. Porque quando eu falo dia e noite, eu estou falando de equilíbrio. Mas quando eu falo do dia vagarosamente indo embora para que entre a noite, eu estou falando de harmonia. Então, elas são diferentes, mas elas se complementam. Por isso que eu falei para você esquecer essa coisa de bem e mal, né? A gente acaba ficando, tentando ficar pensando nas coisas. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é mal. Não, vamos pensar como algo neutro, né? Algo que não tenha esse peso que a gente coloque. Aí eu acho que dá para entender mais a diferença entre elas. Maravilha. Boa noite, Lu, Fabiane. Boa noite quem está entrando agora. A gente está falando hoje sobre equilíbrio e harmonia, a diferença e o complemento, como isso se encaixa também. Quando a Aninha, foi a Aninha, né, de novo, que trouxe essa conversa, trouxe esse assunto, ela falou muito sobre como é complicado gerenciar toda a vida, né? A gente vive hoje em dia muito complicado, muito difícil lidar com o nosso dia a dia. A gente vive num mundo onde o ideal é a gente malhar, a gente fazer uma boa dieta, a gente ter momento para conviver socialmente, a gente precisa ter momento para a família, a gente precisa ter lazer, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer um monte de coisa, né? São objetivos colocados, né, como algo ideal. E tudo isso dentro de 16 horas, se eu conseguir dormir 8 horas, né? Então, como é que a gente faz tudo isso, né? Como é que a gente consegue fazer tudo isso? No meu caso é menos, porque eu preciso dormir 10 horas. Então, me sobra bem menos tempo para poder correr atrás do prejuízo. Me sobra só 14 horas. Eu vou te devolver dizendo assim, ó, o tempo é você que faz. Por quê? Porque é você que escolhe quais as coisas são prioritárias na sua vida.
né? Então, a resposta é assim, o que é essencial para você? O que você vai trazer para harmonizar a sua vida de forma que você possa ter mais equilíbrio nessas 16 ou 14 horas que sobram aí que você não está dormindo, né? Então, é você que escolhe. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho tempo para isso. Então, eu devolvo a pergunta, quando a gente quer, a gente faz. Então, talvez seria interessante voltar de novo para o papel e escrever quais são as minhas prioridades, o que eu quero para a minha vida. E aí, escrito ali, você consegue ver qual está lá no primeiro lugar, qual está no último, para que aí você descubra quais são as coisas essenciais para você colocar nesse tempo todo que te sobra aí. Quando você falou sobre o equilibrista, né, o cara que está ali tá na corda bamba ou está nos pratinhos, eu fui ouvir o podcast lá do Autoconsciente e ela fala muito sobre isso, né? Essa pessoa, ela treinou muito para estar naquele lugar, né? Então ela tem todo esse conhecimento e consegue fazer esse trabalho. E a gente nem sempre tem todo esse controle, né? Você consegue ter esse controle de conseguir deixar uma agenda tão dinâmica, fazer tudo que todo mundo faz, se propor a fazer tudo que todo mundo faz e não dar conta disso, né? Não tem como você planejar um dia sabendo que o seu dia é dinâmico. Pode acontecer qualquer coisa no seu dia que vai te tirar do lugar, que vai fazer você ir para um outro lugar. Então, essa história eu preciso fazer tudo isso, é o que você falou. É o que você consegue priorizar, o que é essencial para você. Porque eu acho que é um pouco isso também. A gente está sempre vivendo muito para fora, né? Está sempre querendo fazer o que todo mundo faz. A gente tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma boa mulher, tem que ser uma boa esposa, tem que ser uma boa trabalhadora, tem que ser tudo. Tudo a gente tem que ser bom, né? E aí, na verdade, no final, a gente não é bom em nada, porque isso tudo cria um caos enorme, né? E é como a Aninha colocou aqui, ó. Eu pensei nesse tema porque eu passei uma vida patinando, sofrendo, porque eu achava que todos esses papéis tinham que estar sempre no topo. Não, né? O que eu quero, por exemplo, na hora que ela escolheu que ela ia ser mãe, agora ela está sendo mãe em tempo integral, né? Então, assim, é isso, se equilibrar nas escolhas, nas possibilidades que você tem na vida, mas fazendo isso de forma harmônica, né? Ó, eu demorei a vida para entender o equilíbrio dinâmico, entender que esses papéis podem ir se alternando. Então, assim, é isso. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo, mas qual é o tempo que a gente separa para pensar na gente mesmo? Então, essa eu acho que é a pergunta primordial. Qual é o tempo que você separa para pensar em você, para fazer as coisas que você gosta? Porque a gente está sempre correndo para fazer para o outro, para estar bem com o outro, mas qual o tempo que a gente separa para estar bem com a gente mesmo, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer? Isso é muito complicado, porque as pessoas não param para pensar nisso, né? Eu trouxe para você, a gente conversou um pouco sobre isso, que equilíbrio teria alguma relação com controle, né? Quando você até colocou isso, né? O que eu consigo delegar? Às vezes eu não faço isso, não delego, está relacionado a controle e desapego. Se você precisa fazer tudo isso, principalmente na pandemia, a família teve que estar em casa, a Aninha em casa fazendo tudo, e ela poderia sim compartilhar isso com alguém, né? Desapegar desse controle e deixar com que outras pessoas pudessem fazer, até para que ela pudesse fazer tudo isso, né? Cuidar de filho, fazer almoço, trabalhar, ter o seu momento de lazer. Então, é engraçado que, assim, de novo, a gente acaba vendo tudo de uma forma negativa, né? Então, vamos pensar assim, vamos pensar no equilíbrio como uma balança. Tá? E aí vamos colocar nessa balança, por exemplo, a raiva. A raiva, ela é força propulsora para você agir. Então, você vai agindo mediante aquilo que vem para você, né? Então, quando eu escolho agir, essa ação, ela vai ser de força criativa ou ela vai ser de força reativa? Então, por exemplo, se a gente pensar na semente germinando lá no chão, na terra, ela precisa de força para poder sair. Ela precisa estourar, né? Então, o que é a raiva? A raiva é essa força
que vai ajudar a planta a nascer e romper a semente e vir para fora. Só que assim, como que eu vou escolher romper essa semente? Eu vou reagir a tudo que está me acontecendo ou eu vou escolher usar isso de forma criativa? Alguém pode virar para mim e falar assim, você não é capaz de fazer uma live. E aí eu vou, estudo, me desenvolvo, pego, separo e vou e faço a live. Então assim, o que isso quer mostrar? Isso quer mostrar que eu fui atrás, usei aquela raiva da pessoa falar que eu não seria capaz, me preparei, estudei, fui e fiz. Então, eu usei minha força de forma criativa. Agora, quando eu fico lá me lamentando, xingando, gritando, berrando, como que eu estou usando essa força? De forma negativa. Então, é isso que a gente precisa ver. E, ao mesmo tempo, elas podem estar em equilíbrio, né? Força criativa com força reativa. Isso é o equilíbrio, isso é a balança. E sou eu que escolho para que lado que eu vou pender. Por isso que eu gostei desse exemplo do equilibrista. É ele que escolhe para onde ele quer cair? Não. Então, ele está sempre mantendo a vara equilibrada. Então, assim, não é que eu não vou ter raiva, é isso que eu estou aprendendo, e eu acho que está todo mundo aprendendo também. Durante muito tempo, a gente bloqueou tudo, né? Bloqueou todas as emoções. E é legal que, na verdade, a gente não deveria bloquear nada. A gente deveria olhar para as emoções. Então, o que eu estou sentindo agora? Estou sentindo ódio, eu estou sentindo muito ódio. Porque não adianta eu negar, né? Então, isso é o que está dentro de mim. Então, eu acolhi, reconheci, bom, qual é o contraponto do ódio? E aí eu vou começar a usar a minha força criativa para poder transformar esse ódio em algo positivo. Então, aí é que vem a harmonia, de você se aceitar como você é. É isso aí, gente. Aninha, Né? eu sou igual você, Aninha. A Aninha falou, pronto, você me entregou. Controladora. Tem que desapegar. Tem que desapegar para ter Ó, um monte de gente é controladora. Fica, todo mundo. relaxa, Todo mundo. relaxa. Tudo bem, Malu? Tudo bem, Alê? Tudo bem, gente? Fiquem aí. O papo tá super legal. A gente já diferenciou o que é equilíbrio e harmonia. E dois pontos que me chamaram muito a atenção é que equilíbrio seria o meio, né? Seria o ponto central dessa balança. E algumas pessoas que eu ouvi falavam que quem vivia em equilíbrio queria segurança, né? Quem vive no equilíbrio quer segurança. O equilíbrio evita os extremos, né? A gente pode ver isso como um ponto neutro. Você trouxe isso no exemplo da bailarina ali no seu texto, né? Mas mesmo que pareça que ela está parada, ela está com os músculos dela o tempo todo trabalhando. Ela está ali sempre fazendo alguma coisa para que esse equilíbrio esteja no ponto dele, né? Então, eu não sei, o equilíbrio é um ponto morto? É um ponto neutro mesmo? Já que você tem tudo isso? Não, então, jamais. O equilíbrio jamais é um ponto morto. O equilíbrio, ele é o ponto neutro de possibilidades. Olha a diferença, né? Então, assim, cada vez que eu enxergo que eu estou entre, por exemplo, de pensar aqui, entre a sabedoria e a ignorância, cada vez que eu paro e vou me contrabalançando entre esses opostos, o que eu posso escolher? No neutro, eu posso escolher com um leque de possibilidades. Então, essa é a diferença. Quando se fala que é para a gente buscar o equilíbrio, o que na verdade está querendo se dizer? Está querendo se dizer que eu posso estar num ponto neutro, aberta para todas as possibilidades. Aí, em harmonia, eu vou fazer a minha escolha. Né? E vai ter horas, por exemplo, então é isso que a gente precisa lembrar sempre, porque aí, por isso que equilíbrio e harmonia ficam tão impossíveis de ser atingidos. Né? Tem horas que esse equilíbrio vai pender mais para a raiva. Né? Mesmo sabendo tudo que eu teria que fazer, naquele momento eu vou deixar a minha raiva vir à tona. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Né? Então, é isso que a gente precisa entender, que a gente pode equilibrar todas essas polaridades escolhendo pela harmonia do quê? Da aceitação. Quando eu aceito quem eu sou, e aí volta para todas as nossas outras lives que a gente fez. Né? Então, assim, o que seria a harmonia? Seria a aceitação e o acolhimento.
Aí, quando eu aceito e acolho, aí eu consigo me equilibrar. Porque a raiva faz parte de mim e a alegria também faz parte de mim, né? O amor faz parte de mim e o medo também faz parte. Então, eu estou ali, entre amor e medo. Quando eu aceito que eu sou esse ser humano que me balanço para lá, me balanço para cá, tem hora que eu consigo amar, tem hora que eu tenho mais medo do que amor. Então, assim, quando eu entendo e aceito que eu sou esse ser humano, aí é quando a vara me ajuda e eu posso andar. Então, por isso que a gente precisa respirar, né? Por isso que os orientais, que são muito mais sábios que nós e existem há muito mais tempo, há milênios, né? Eles sempre falam dessa respiração. Porque quando a gente está com raiva, não tem respiração, né? Aquele entrecortado. E aí você volta, acalma a sua respiração, para quê? Para você entrar no ponto neutro e buscar pela harmonia. É a harmonia que vai te ajudar a se abrir para esse leque de possibilidades. Eu lembrei aqui agora dos egípcios, né? Os egípcios, é muito engraçado, eles acreditavam, os antigos, né? Na época dos faraós, hoje em dia, não sei. Eles acreditavam que quando eles chegassem ao céu, ia ter uma balança lá para pesar o coração deles. E essa balança, de um lado ia ser o coração, né, de cada egípcio, e do outro lado ia ter uma pena. Então, olha como precisaria esse coração ter andado em equilíbrio, em harmonia a vida inteira para poder a pena não ficar mais leve que o coração, né? Eles tinham que ser exatamente iguais. Então, assim, para onde a gente tem que se voltar para a gente poder entrar em harmonia com todo esse equilíbrio que nos cerca? A gente precisa voltar para o coração. É ele que consegue nos ajudar a desenvolver esse equilíbrio que a gente precisa para poder viver em harmonia. Gente, esse negócio, coração na balança, não ia dar certo comigo, não. Imagina. Pode ficar tranquilo que não ia dar certo com ninguém. Quantos quilos de pedra, de pena, quer dizer, né? Não, é uma pena, uma pena de um lado e o seu belo coraçãozinho do outro. Gente do céu. Vamos lá. Oi, Janice, bem-vinda. Tá, eu te coloquei o equilíbrio como o ponto que evita os extremos. Se a gente olhar por esse ponto, eu trago outra pergunta, que é: quem busca harmonia não vive os extremos, né? Não evita os extremos, na realidade, se permite estar aos extremos. A pessoa se permite aventurar-se, ter uma vida real e com possibilidades. Como você define a harmonia a partir desse olhar? A partir do olhar que ela não evita os extremos, ela se permite. Eu acho que a gente precisa entender que nós não somos perfeitos, que o mundo não é perfeito, que ninguém é perfeito. Tem um monte de gente aqui nessa live que é controlador, né? Tem um monte de gente que tem dentro de si todos esses sentimentos. Então, assim, eu acredito que a harmonia é essa combinação necessária para reconhecer o que eu posso acolher de mim e o que eu posso aceitar e também o que eu posso mudar, né? Então, é você encontrando nessa impermanência da vida as coisas que são possíveis fazer nesse momento. Então, se nesse momento eu não sou capaz de oferecer amor para essa pessoa que está na minha frente, eu tenho que acolher isso e aceitar, né? Então, assim, assim, não adianta eu negar essas emoções todas que tem dentro de mim. Por isso que até hoje eu acho que foi tão difícil para todo mundo se transformar, né? Porque a gente acaba negando. Foi ensinado que a gente tinha que negar, a gente não pode chorar, a gente não pode sentir raiva, a gente não pode sentir ódio, só que a gente sente. E aí fica parecendo que fica muito difícil chegar do outro lado. Porque como é que eu vou esconder? A gente esconde que a gente é invejoso, então a gente vai escondendo todas as emoções, né? Só que dentro da gente elas vão criando um bolo. E aí, ou talvez até uma bomba. E aí essa bomba que estoura e a gente não sabe muito bem depois como reatar com essa harmonia e com esse equilíbrio para poder voltar para o dia a dia, né? Então eu acho que é compreender essa dualidade de quem nós somos, né? Somos anjos e somos demônios, e tá tudo bem, não tem problema nisso.
O problema está nas escolhas que eu vou fazer, né? Então, que escolhas eu quero para a minha vida? Porque aí depois eu faço determinadas escolhas de atitudes e eu não assumo. Então, é aí que mora o perigo, quando a gente não assume as atitudes que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, eu acho que essa aceitação é que traz a harmonia para a vida da gente. A Aninha trouxe uma pergunta que eu vou sugerir que possa ser um outro encontro, porque eu acho que é muito complexa, Aninha. Tô aqui pensando, por que será que a gente é tão controlador hoje em dia? Foi ela que colocou, a grande maioria. Porque, Eu não poderia assim, ter sido eu agora, tem acho que muitas tem coisas. assunto para uma live, mas eu acho que é porque a gente não aceita essa impermanência da vida, né? Cada um quer ter a sua razão, cada um quer ter a sua vontade concretizada. Então, por isso que a gente acaba controlando tudo e todos, né? E, na verdade, é engraçado que a gente controla o externo, mas a gente não para controlar o interno, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Não, mas O eu quanto acredito. você usa do seu controle para controlar você mesmo. E Mas fica essa... eu acredito que não é de hoje, é um comportamento meio que natural do ser humano, porque existem reis, existem imperadores, existem políticos, sempre tem alguém querendo estar no poder, e o poder, de alguma maneira, ele seduz, né? Então, por isso que eu falei que talvez renda muito assunto que a gente pode tentar compreender alguns comportamentos e trazer também por isso, porque realmente o controle Né? é parte do ego, né? O controle é uma manifestação do ego. Só isso? Ficou muda? Ah, porque mora uma controladora dentro de mim também, né? Eu acho que isso que é legal, a gente ir enxergando tudo que a gente é. Porque, assim, foi o que eu falei para você durante a semana, a gente falou muito desses opostos, né? Então, aí vem controle, vem arrogância, vem inveja, vem ignorância, vem todos esses opostos daquilo que a gente gostaria de ser. Então, quando a gente acaba negando tudo isso, é onde eles acabam ficando mais exacerbados ainda. E quando a gente começa a enxergar, aí é assim, me veio até agora, assim, mentalmente. Quando eu começo a enxergar quem eu sou, aí eu aceito quem o outro é. E aí começa a haver mais tolerância, né? Então, por exemplo, a gente sabe muito olhar para fora. Então, supondo que eu sou controladora e você é arrogante. Aí eu viro e falo assim, nossa, gente, mas Jardel, você é muito arrogante, você tem que sair dessa arrogância, Jardel. Não pode. Só que, do mesmo jeito que para mim é difícil sair do controle, para você é difícil sair da arrogância. Então já não deveria ter uma tolerância aí no meio? Porque se fosse fácil para você sair da arrogância, seria fácil para mim sair do controle. Então, nesse caminho que eu começo a olhar para quem eu sou, já começa a vir deveria vir uma tolerância para eu entender quem o outro também é. Se eu tenho dificuldades, o outro também vai ter dificuldades para sair do papel dele, né? Então, já traria mais harmonia para as relações, porque a harmonia é isso, né? A harmonia é entender que se eu tenho dificuldades, o outro também tem, e tá tudo bem. Então, isso que é a harmonia. A Aninha, a cota de perguntas da Aninha já deu. Aninha, você falando agora, o que veio para mim, algo que eu já falei para a Rose, né? Às vezes a gente está um pouco cansado. Eu, principalmente, sou uma pessoa que geralmente estou fazendo liderança, estou controlando, estou delegando de alguma maneira. Na vida, eu acho que é um pouco de espaço. Na vida tem todos os tipos de pessoas. Eu acho que o controle é uma parte do equilíbrio. Tem gente que não gosta de fazer, tem gente que não gosta de tomar decisão. E tem gente que gosta de fazer isso. Então, esse espaço aparece para o controlador. E aí, quem faz isso acaba se seduzindo, se apaixonando por essa liderança, por esse controle. E eu acho que o que pode acontecer é um desequilíbrio, né? Quando isso é Sim. demais, né? Quando isso não está no lugar. E sabe uma outra coisa que gera desequilíbrio? Isso que ela acabou de falar aqui, ó. Porque uma pessoa totalmente sem controle também não seria negativo. Então, assim, de novo, vamos voltar. Esquece essa coisa de positivo e negativo. Porque vamos supor que a pessoa é totalmente sem controle. Porque tem
Se tem o controlador, tem aquele que gosta de ser controlado, né? Então, assim, pensa nessa pessoa que é totalmente sem controle. Não é que ela está no negativo, ela não está em harmonia. Ela precisa voltar para a harmonia. Então, não é positivo e negativo. É harmonia e desarmonia, que é diferente, porque aí é leve, né? Não tem peso de ser positivo, negativo, de ser bom e de ser mal. E aí também ela escreveu uma outra coisa que eu achei interessante, que foi e se a gente pode ver, e se a gente pudesse ver o controle também como equilíbrio? Então, assim, de novo, volta para aquilo, né? Eu falei para ela tomar café, ela tomou, obedeceu, agora não dormiu. Tá aí, Pode tá falar, aí pode falar. de vento em Gente, popa. vocês também, vocês estão assistindo, podem mandar perguntas. A gente deve ver o controle como uma forma de equilíbrio, buscando o quê? Buscando trazer todo esse conhecimento para a harmonia. Então, eu fiz até umas anotações aqui que eu não queria esquecer de falar. Por exemplo, ó, eu só conheço a paz dos meus sentimentos depois que eu passei pela guerra da ebulição mental. Então, a guerra foi importante. Ah, não pode ter guerra? Pode, foi depois que a minha mente entrou numa ebulição mental total e o caos reinou, que eu consigo buscar a paz através da ordem. Então, todas essas situações, elas são importantes. Quando a gente para enrolei. Quando a gente para e não vê mais as coisas como positivo e negativo, é que vem a aceitação. Percebe a diferença entre elas? Então, assim, por que eu tenho ordem? Porque antes existiu o caos. Então, o caos é negativo? Não. Foi o caos que me possibilitou entrar na ordem. Foi a ignorância que me possibilitou buscar a harmonia, né? Buscar a sabedoria. Então, assim, uma palavra acaba dependendo da outra, porque se eu não tiver o caos, eu nunca vou buscar pela ordem. Então, percebe aonde o equilíbrio delas traz a harmonia? Se eu vivo só na alegria, só na alegria, só na alegria, eu nunca sei o outro lado da moeda, né? Como se elas fossem duas moedas, né? Então, eu só consigo olhar para a cara e para a coroa porque eu estou o tempo todo me equilibrando entre essas duas energias. E se eu pensar que sem o caos não haveria ordem e sem ordem não haveria caos, o controle também tem a sua função positiva. Só que aí sou eu que escolho. Eu vou manter esse controle pelo resto da minha vida? Ou eu posso ir suavemente aceitando, acolhendo e simplesmente deixando ele ir? Né? Então, é essa pergunta que tem que ficar. Satisfeita, Aninha? Não foge, não. Agora você fica aí. Você ter esse domínio pelo resto da vida é o que a gente colocou. Quando a gente fala que é tudo muito dinâmico, a gente vive em transformação, a nossa vida é totalmente cheia de liberdade e a gente não tem controle de nada, né? A pandemia está aí para provar para todo mundo que ninguém controla, né? Ninguém tem como controlar. Então a gente está totalmente à mercê, né? A gente vai vivendo com a vida e com essa energia que vai movimentando. Quem que escreveu aí? A Cláudia. Acho que a gente precisa de parcimônia, porque o controlador acaba sobrecarregando, não divide. Na verdade, o controlador, ele cria uma falsa ilusão, né? Ele cria uma ilusão na mente dele de que ele está no controle de alguma coisa e, no final, ele não está no controle de nada, nem da própria vida, né? Então, por isso que a gente precisa sair desse papel de controlador. Porque a gente tem controle do quê? A gente não tem controle de nada. Às vezes você está aqui ótimo, muito bem, né? E de repente vem uma dor de barriga que você não sabe bem como que é e você tem que sair correndo para o banheiro, né? Como eu agora, um tempo atrás, aqui nesses minutinhos, que a garganta começou a ficar seca e eu tive que beber água, né? Então, assim, a gente não tem controle de nada, só que a gente acha e cria na nossa mente um falso controle, né? Uma ilusão. A gente idealiza realidades. Então, assim, quando a gente está na ilusão e quando a gente está na idealização, de novo, a gente não está em harmonia,
porque a gente está buscando algo que não existe. A gente está criando algo. Vamos, próxima pergunta, depois a gente lê a linha. Eu tenho equilíbrio e eu tenho harmonia. Como eu tenho equilíbrio na harmonia e harmonia no equilíbrio? Entendeu? Você caprichou, né? Quem quer responder essa pergunta? Como eu tenho equilíbrio na harmonia e como eu tenho harmonia no equilíbrio? Ó, quando eu penso em harmonia, no equilíbrio, então vamos pensar de novo naquilo que a gente falou das emoções, né? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho raiva, eu não tenho amor, né? Vamos colocar a raiva como contraponto do amor. Então, quando eu compreendo que eu posso sentir tudo isso dentro de mim e tá tudo bem, porque esses sentimentos são neutros, o que eu vou escolher fazer com os sentimentos é que vão trazer peso para essa escolha. Então, quando eu acolho com harmonia esses sentimentos que eu tenho dentro de mim, então a harmonia ajuda no equilíbrio. Por quê? Porque eu me aceito como eu sou. Eu reconheço tudo que existe dentro de mim e vou acolhendo e aceitando, né? Então, assim, a medicina chinesa, e a própria Aninha postou isso hoje, a medicina chinesa fala que, na verdade, as emoções, elas têm uma função, né? Então, por que eu senti raiva? Eu preciso olhar para isso. Por que eu senti tristeza? Então, qual é a função da emoção? Fazer você olhar para dentro e acessar aquilo que você está vivendo. E aí, o problema é quando você está em falta ou em excesso, né? Então, ó, de novo, não está tendo equilíbrio nessa emoção. Então, a raiva se apresentou. Eu vou deixar ela em excesso ou eu vou deixar ela em ausência? Então, percebe por que precisa estar em equilíbrio? Porque a ausência de raiva é prejudicial. E o excesso também. Então, nenhuma emoção, tristeza, seja qual for, eu posso estar em excesso ou em falta, né? Ou em ausência, porque eu não estou equilibrado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer para o equilíbrio. Então, qual é a função daquela emoção? Isso me faz estar em harmonia, porque eu entendo o contraponto de uma energia com a outra, né? Essa é a harmonia no equilíbrio. E o equilíbrio na harmonia, eu vou mandar para o Jardel. Vamos ver o que ele devolve para a gente. Hein, Jardel? De equilíbrio e harmonia. Equilíbrio na harmonia ou harmonia no equilíbrio? Não, harmonia no equilíbrio eu falei. Agora você vai falar de equilíbrio na harmonia. Jesus amado, eu não sei. Harmonia. Eu acho que é o não estar estável também, né? Você não está totalmente paralisado dentro de uma ação, porque você acaba não indo para frente, não tomando uma reação. Você precisa realmente, de vez em quando, desarmonizar para gerar uma reação, para que você possa tomar passos. Porque é o que você falou, se você não conhece a tristeza, porque dentro da tristeza algo vai surgir dentro de você que vai te fazer um movimento, né? Dentro da guerra surgiram novas possibilidades, novas populações, as pessoas se tornaram mais fortes e foram para frente. Então, eu acho que o desequilíbrio é necessário e ele vem para realmente fazer com que a gente evolua. Sim, exato. Os próprios havaianos, eles falavam que o conflito ele vem para poder fazer com que você saia dele, né? Então, assim, você só tem harmonia quando você está fora do conflito. Mas você não consegue alcançar a harmonia se você não tiver o conflito para te fazer voltar para a harmonia, né? Então, inclusive, a harmonia é o último princípio Ruma. O Ho'oponopono é a harmonia, né? Pono é harmonia em havaiano. Você só consegue retornar para a harmonia quando você sai do conflito. Então, por exemplo, eu estou vivendo. Aí se apresenta um conflito na minha frente, seja ele qual for. Briguei com o marido, briguei com a sogra, briguei com o amigo, briguei com o Jardel. Eu tenho um conflito para resolver, né? Quando eu resolvo esse conflito, eu volto para a harmonia. Então, a harmonia não é não ter ausência de nada. E aí, como que eu uso o equilíbrio nessa harmonia? De novo, sabendo
que para eu estar em harmonia, eu tenho que acolher. A Aninha está animada hoje. Eu tenho que voltar lá para cima, mas a gente vai responder lá de cima. E o que eu acho legal, nesse conceito é que eles falam que não existe harmonia para uma vida, a não ser que você morra. Né? Quando a gente morre, acabou o conflito, acabou tudo, você vai entrar no estático. Não é isso que é harmonia, né? Não é estar com nada. Não, você sempre tem que ter um conflito para que você seja movimentado a se trabalhar internamente e voltar para a harmonia novamente. Então, você até me perguntou, mas e aquelas expressões, pau que nasce torto, fica torto, e esse tipo de coisa que a gente acaba falando, né, que é a outra pergunta que eu já vou me adiantar, na verdade é assim, ó, a Ana falou sobre isso também. Esses conflitos, eles aparecem para quê? Para que eu possa me trabalhar e voltar para a harmonia, né? Então, Ho'oponopono é o retorno da harmonia. Mas para que eu retorne para a harmonia, eu precisei antes viver o conflito. Então, não é negar. Eu acho que esse é o que a gente precisa sair da live aprendendo. Não é negar tudo que eu sinto dentro de mim. É buscar caminhos para que isso se transforme em harmonia. Baixou uma entidade aí, dá um copo d'água para ela, gente, pelo amor de Deus. Isso. Na Aninha, você está dizendo, né? Na Aninha. A Aninha foi desafiada pela terapeuta dela a pedir mais ajuda. Mas ela não dá abertura para os outros. Aninha, você estava passando com a mesma terapeuta que eu, tá bom? Quando ela coloca, dá para pensar no movimento da natureza relacionar com a emoção? E aí eu vou para outra pergunta que foi, quando você mandou o texto sobre harmonia e a natureza, eu lembrei de uma série que eu assisti chamada Chernobyl. Acho que todo mundo conhece, o acidente nuclear. E uma das coisas que me chamou muita atenção nessa série foi que depois de anos, né, ninguém pode ir para esse lugar, ninguém vive nesse lugar, a cidade foi totalmente tomada pela natureza, né? Porque ela foi feita no meio do mato, né? Foi feita em tal lugar. Então a natureza tomou ela totalmente de novo para o lugar. Aconteceu a mesma coisa quando começou a pandemia, né? O ar ficou limpo, os bichos começaram a sair em muitas cidades, teve o caso dos macacos lá que começaram a dominar as cidades. E aí eu trouxe isso para a vida, né? Uma viagem muito doida, tomei um café igual a Ana, numa viagem muito doida, eu falei, às vezes a gente não luta demais contra coisas que são naturais, como comportamentos que são naturais, a própria natureza tem coisas que é o que é. Então, se a gente permitir, né, igual a gente está em São Paulo, a gente está aqui produzindo poluição, mas se a gente sumir daqui, isso aqui vai se transformar em mato de novo, a cidade vai voltar ao lugar. Então, o que eu falo, adianta ficar lutando, você fala, a pessoa não se transformou, mas ela vai conseguir transformar uma característica natural dela? Então, eu acho que, e na verdade, quem falou isso, acho que foi numa das lives a gente já falou sobre isso, né? Não se trata de mudar. Quando a gente quer mudar, a gente está fugindo da nossa essência, né? Eu acho que o importante, de novo, é guardar essas duas palavras, é acolher. Então, não é mudança, eu não vou mudar, eu tenho uma essência, essa essência está dentro de mim. Eu não mudo a minha essência. O que eu faço? Eu vivo em harmonia com a minha essência. Que essa é a diferença que eu acho que existe. Então, eu acho que é isso que a gente precisa aprender. Né? Então, ao mesmo tempo que a natureza ela vai mostrando que onde ela vai passando, ela vai acolhendo e vai mudando e vai ressurgindo do nada, porque é isso que a natureza faz. Né? Você trouxe o exemplo de Chernobyl, e se a gente pensar em Chernobyl, lá o homem destruiu. E o que a natureza veio? Ela voltou e está reconstruindo, está limpando, está mudando. Então, eu acho que é isso, não é negar. Quando eu nego, eu não consigo mudar, e é aceitar, é simplesmente isso. E não tem que mudar nada, eu não tenho que mudar nada, essa sou eu. Eu sou expansiva, eu sou raivosa, eu chego, eu vou falando, depois que eu penso. Então, assim, se eu quiser mudar tudo isso, eu estou negando quem eu sou. E essa é a beleza de ser quem eu sou. Né? Eu sou controladora, e aí é isso que eu preciso descobrir. Como que eu vou trazendo tudo isso para o equilíbrio?
E aí, essa aceitação toda de quem eu sou, da minha essência, me traz para a harmonia, de entender que eu sou tudo isso aí que você falou, né? E esse equilíbrio é que me dá as possibilidades de escolher. Então, o que me veio forte na mente foi esse caminho do meio que a gente fala, né? Eu costumo muito falar do caminho do meio. Então, se a gente pensar na balança, ela te dá dois caminhos. E aí você tem o meio, dizendo o quê? Dizendo que você tem um leque de possibilidades para poder olhar e escolher. Então, eu acho que é isso que é legal. No que você Tá terminando? acolhe e aceita, você se abre para o mundo. Acho que não está terminando, não, Luiz. Ainda tem uma pergunta e mais Eu uns acho que ele comentários. quis dizer assim, tipo, tá terminando, tem uns minutos. Temos mais 8 minutos. Aninha, acabou suas perguntas? A gente respondeu. Não, Gente, ela ainda fechou com a frase que você adora, simples assim. não. Então, é isso. Maria O mundo... Regina, a gente sentiu falta de você aqui hoje, viu? Acho que ela está tomando café. Eu acho que uma das coisas que chamou a atenção quando a Aninha colocou sobre as dificuldades de fazer tudo o que precisava fazer, como tarefas de casa, fazer tudo, veio muitas coisas na minha cabeça e uma das principais foi que a gente vive no mundo hoje que a gente precisa atingir objetivos que não nos preenchem. E esses objetivos, quando a gente atinge, nos impulsionam para um próximo objetivo, né? Então a gente busca sempre o que não tem, né? O que é essencial para nós, a gente não acha e a gente está sempre vivendo para o externo, né? O Luiz falou numa das lives aí sobre uma vela, né? Aquela vela que ilumina ali ao seu redor, né? Que você não enxerga depois disso. E isso também, dentro desses estudos, eu ouvi falar sobre uma casa, né? Que é o nosso interior. A gente tem essa casa muito bem iluminada e de repente a gente começa a colocar coisas dentro dessa casa porque a gente vai sentindo, eu precisaria de um sofá, precisaria de uma cama, preciso de uma cadeira. E quando você vai ver, sua casa está totalmente completa, está cheia de coisas, só que a luz que refletia dentro dessa casa não está mais, porque você encheu de coisas que não te preenchem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é essencial, né? No mundo que a gente quer equilibrar as coisas, o que é essencial? Eu acho que é descobrir a harmonia daquilo que faz sentido para você. É voltar para a essência, né? Então, qual é a minha essência? Como eu sou? Foi o que eu falei aqui agora. O que é essencial para que eu viva bem, para que eu viva feliz? Então, são essas perguntas que a gente tem que ir respondendo para a gente mesmo. Essa coisa de se voltar para fora e querer agradar o outro e estar sempre preocupado com o que o outro vai pensar, acaba levando a gente para longe da nossa luz. Então, eu acho que olhar para a luz interna é isso, é saber que a gente não precisa de nada, que a gente já vem com tudo que a gente precisa, né? De novo, se a gente olhar para a natureza, a árvore não pergunta o que ela precisa mais, além daquilo que ela já tem, né? Ela está ali estática, parada, modo de dizer que ela não está parada, né? Mas ela está ali naquele espaço muito mais limitado do que nós, porque nós podemos nos locomover pelo mundo inteiro. E talvez se ela pudesse conversar com a gente, ela tem muito mais felicidade do que nós mesmos, né? Então, a gente está sempre procurando mais, mais, mais. E é como você falou, você põe uma cadeira, você põe um armário, você põe uma casa, você põe um monte de coisas e no final você não precisa de nada disso, né? Nessa pandemia a gente viu isso, do quanto de coisa a gente não precisa e que a gente fazia. Muita gente reviu um monte de coisas, né? E a gente acaba se perdendo dessa luz interna. Por quê? Porque volta numa das perguntas que você fez lá no início. Essa coisa que a gente tem de querer saber tudo, de querer ter tudo, de querer possuir tudo, né? E isso acaba trazendo uma desarmonia, porque a gente não precisa de tudo isso que a gente quer e que a gente busca, né? Na verdade, se a gente vivesse na simplicidade, talvez a gente fosse mais feliz. Então, eu acho que é isso, né? Quem Né? entenderam que é harmonia e equilíbrio, mandem suas sugestões aí para o próximo bate-papo. 20º, a gente vai cantar parabéns, né? A gente vai colocar uma velhinha aqui
com todo mundo. Chame mais pessoas para assistir a live. Comentem se vocês querem alguma sugestão de live. Para resumir aqui, eu acho que a harmonia seria acolher o que você está sentindo, né? Sabendo que não tem perfeição em nada e que está tudo bem. E o equilíbrio seria trazer esses opostos de forma a abrir essa neutralidade para as possibilidades que se apresentam, né? Então, de forma harmoniosa, poder olhar para as possibilidades que se apresentam para você trazer o equilíbrio para vocês. E a Aninha adorou aí, ó. Ai, que olha, bom. o Jardel, tadinho, sofreu, tá, Aninha? Ele foi bombardeado de questionamentos dessa harmonia e desse equilíbrio. Porque, de novo, a gente fica todo mundo querendo descobrir o negativo e o positivo. E não tem, né? Não tem negativo e positivo. Tem vida e tem aprendizado. E aí a gente é que escolhe quais são os aprendizados que a gente vai trazer para a gente nessa vida, de forma harmônica.